Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre como estar criando artigos, ensaios sobre a área de literatura. Então, se você é estudante, se você gosta aí de literatura, de escrever textos, a partir desse primeiro vídeo eu vou estar começando aí uma série de vídeos conversando sobre passos, sobre cada passo a passo que a gente leva para estar escrevendo um artigo científico. E nesse primeiro vídeo a gente vai estar conversando sobre o problema e sobre a tese. Para estar falando sobre o problema, eu vou começar com uma indagação que é o estágio da descoberta. Quando a gente pega um texto, quando a gente vai criar um artigo em literatura, a gente tem que pensar primeiro no problema. E o problema, ele passa por um estágio da descoberta, que é quando você está lendo aquela obra literária. Então, por exemplo, você está lendo algum livro da Clarice Lispector, do Guimarães Rosa, da Conceição Evaristo, e a partir dali algo acaba despertando e você acaba sendo ali instigado a estar pesquisando alguma coisa. A gente pode estar chamando de identificação da perturbação. E como é que funciona? Como eu estava explicando antes. Você está ali diante de uma obra literária e a partir da leitura que você faz, você vai fazendo ali anotações, colocando coisas que te instiga, coisas ali que podem virar um problema, podem virar algo para ser criado dentro de um artigo. Por exemplo, você pega o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E conforme você vai lendo ali, você identifica que o personagem principal ali, o Reobaldo, ele tem ali alguma angústia, alguma coisa ali com relação ao espaço. Que você percebe que sempre que o personagem ele tá ali caminhando, interagindo com o espaço, acontece um movimento, acontece algo que acaba transformando as ações do personagem. E que durante os diálogos, durante a formação desse personagem, você percebe que existe ali uma contradição entre a formação da identidade dele, entre presente, entre passado. Então ali são coisas, são indagações que você vai anotando. Essas indagações, muitas vezes, elas são inconscientes, a gente vai tendo ali conforme a leitura. Então, por isso que é importante você estar anotando. Então, quando você estiver diante de um texto literário, é importante você estar anotando coisas ali que te instiguem, que te tragam angústia, que você pense ali e fale, nossa, isso aqui pode ser um problema, pode ser aí uma pergunta, algo aí que eu posso estar desenvolvendo, que eu posso estar escrevendo. Seja um artigo, ou seja um ensaio, ou uma resenha crítica também. Aí depois que você faz essas anotações, dessas angústias aí, dessas ideias que vêm surgindo conforme você vai lendo o texto, você vai pegar todas essas anotações e vai transformar em uma pergunta. Aí a gente vai ter o problema de pesquisa. Então, por exemplo, você ali lendo Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, você percebe que existe uma relação entre o tempo, o espaço e o personagem Reobaldo. E aí você quer analisar como se dá essa inter-relação entre como que o Reobaldo ele se conecta ao espaço e ao mesmo tempo como se dá a linha do tempo, como que o personagem ele acaba lidando com questões do passado e do presente. Isso é só um exemplo, tá? Aí você vai depender muito do livro que você lê e das ideias que você for tendo. Você vai pegar essas anotações e a partir dessa angústia principal, você vai transformar isso em uma pergunta. Então, por exemplo, a pergunta desse texto, dessas ideias, por exemplo, que eu dei para vocês sobre o texto do Guimarães Rosa, ele pode ficar da seguinte forma: como o tempo e o espaço do narrador em Grande Sertão Veredas funcionam como uma estratégia formal para construir a verdade da narrativa, para construir algo da narrativa. Aí você vai transformar isso em pergunta. Você vai voltar para o texto literário e agora você vai fazer aquela análise bem cerrada, bem próxima, pegando as informações. Então, tudo que tiver relação com o tempo e com o espaço do texto literário e dessa relação com o personagem, você vai anotar, você vai separar os trechos para depois aí você começar a construir os seus argumentos. Essa parte, quando a gente começa a estar desenvolvendo aí evidências para comprovar a nossa pergunta, para trazer as respostas para a nossa pergunta, para o nosso problema, a gente vai estar chamando aí de tese. Então, como a gente pode estar formulando essa tese? A tese nada mais é do que uma resposta argumentativa ao seu problema, a pergunta que você criou. E essa tese, ela tem que ser algo interessante, ela tem que ser algo que instigue o leitor, instigue o seu leitor. Então, por exemplo, se você está escrevendo um ensaio, você está escrevendo um texto analisando aí a obra Grande Sertão Veredas, você precisa trazer na sua tese algo que instigue esse leitor a continuar lendo, a continuar analisando ali, observando o seu texto.
Então é interessante que a sua tese ela seja desenvolvida a partir desse problema que você criou, mas de uma forma aí linear, de uma forma também que traga aí esse desejo, essa vontade da pessoa continuar lendo o seu texto. Por exemplo, no caso aqui, quando a gente for analisar tempo e espaço na obra Grande Sertão Veredas, a sua tese ela tem que funcionar de uma forma que responda essa pergunta, mas que traga também outros elementos. A narrativa e o tempo em Grande Sertão Veredas, ela funciona de forma circular. Essa forma circular se dá no contato com o personagem com o espaço, com as histórias que ele conta sobre o passado e presente. Esse aqui poderia ser aí um início aí da sua tese. E a partir da sua tese é que você vai começar a formular a parte teórica. Você vai atrás de teóricos que embasem a sua tese, essa ideia que você teve aí, essa primeira resposta. O importante quando a gente trabalha com problema e tese é que o seu público, ele quer ver algo novo, ele tem esse desejo de ter insights. Então é importante que quando você vai atrás tanto de formular perguntas e estar respondendo e estar desenvolvendo o seu texto, você precisa trazer algo novo. A sua contribuição é o insight que você vai trazer a partir dessa leitura. Por isso que a sua tese ela tem que ser embasada na teoria. Então a partir dessa ideia que você teve, você vai atrás de teóricos, de estudiosos, de críticos, enfim, que tenham abordado esse tema. Não precisa ser necessariamente na obra. Então, por exemplo, aqui, se eu estiver fazendo um trabalho sobre Grande Sertão Veredas, eu não preciso ir atrás de textos que comprovem isso sendo analisados ali na própria obra do Guimarães Rosas. Eu posso buscar em outras obras literárias, em outros estudos e trazer para o meu trabalho, e trazer para o meu texto. Deixar aqui bem simplificado, eu vou trazer um artigo que eu escrevi e que ele está publicado, e eu vou estar trazendo para vocês essas questões de problema e de tese. O exemplo que eu vou estar trazendo aqui é do seguinte artigo: A Fantasia nos Contos de Clarice Lispector e Katherine Mansfield. Então, como é que foi o meu desenvolvimento para estar criando esse artigo? Eu identifiquei, lendo os contos da Clarice Lispector e da Katherine Mansfield, que existe aí uma conexão de temas baseados na fantasia. Então, por exemplo, eu fiz a leitura desses contos e eu identifiquei que existe aí uma relação entre a fantasia, tanto nos textos da Clarice Lispector quanto nos textos da Katherine Mansfield. Então eu peguei, a partir dessa temática, dessa angústia que eu vi ali, que existia ali essa relação entre os textos, e a partir daí eu desenvolvi o meu problema e também a minha tese. Como é que eu fiz isso? Primeiro eu trouxe a minha linha de pesquisa. Então a minha linha de pesquisa foi uma análise comparada. Então, a minha ideia foi de estar trazendo esses dois textos e fazer uma análise comparada. E na análise comparada, a gente tem tanto as diferenças quanto as semelhanças. Então, era importante eu estabelecer quais eram aí as semelhanças, tanto entre personagens, espaço, época que os contos foram escritos, quanto também as diferenças. E a partir dessa análise, de unindo esses dois textos, qual que seria a minha contribuição? Que aí seria, no caso, a tese, o insight que as pessoas, ao lerem meu artigo, teriam sobre esses dois contos. Então, aqui no artigo, eu fiz as análises dos contos Mistério em São Cristóvão, da Clarice Lispector, e Her First Ball, da Katherine Mansfield, seu primeiro baile. Então, o meu problema foi o seguinte: como as personagens dos contos da Clarice Lispector e Katherine Mansfield foram imersas nessa aura de fantasia nos contos. E aí, já na minha tese, eu trouxe os teóricos que aí embasariam essa minha ideia. Então, a ideia era de trazer o conceito de fantasia e também de estar dialogando, de estar mostrando como que essa fantasia, essa aura de fantasia é construída na narrativa. E aí, a minha tese foi mostrar que quando as personagens elas entram nesse movimento de fantasia, nasce algo novo. É como se essa fuga da realidade delas, tanto as personagens da Clarice Lispector quanto da Katherine Mansfield, o insight seria o devaneio. Então, como que essas personagens, a partir aí de situações diferenciadas, no caso aqui do conto da Clarice Lispector, no encontro dela com os mais fantasiados, e no caso da Katherine Mansfield, um encontro ali de uma fantasia toda construída ali por aquele sonho de estar vivendo o seu primeiro baile, e ali o rompimento da fantasia. Então, a minha tese é de provar que a partir desses movimentos, desses devaneios que as personagens elas têm, tanto no conto da Clarice quanto no conto da Katherine Mansfield, como que eles são construídos na narrativa e o que nasce, o que se projeta, qual que é o insight que eu vou trazer a partir da união, da relação entre essas duas obras, mostrando que tanto
os contos da Clarice quanto os da Catherine Mansfield, as personagens, elas são personagens jovens aí, adolescentes, o quanto que essa fantasia, ela é potencializada pela narrativa e também o quanto que a desilusão, quando vem a quebra da desilusão, é uma parte também importante da narrativa de estar refletindo aí essa questão de você sair, do momento em que elas saem da fantasia, que vem o choque com a realidade. Então, toda vez que vocês forem pensar em escrever textos, ensaios, artigos, pensando aí em literatura, é muito importante ter em mente essa construção do problema e da tese. E isso a gente começa fazendo num projeto de texto. Então, se você começar por esses dois passo a passos, em pensar no que gera angústia e também na sua tese e como que você vai responder essa tese aí utilizando teóricos, isso aí já é um começo para você estar escrevendo.